Bom dia, pessoal. Sou Henrique Lopes, sou desenvolvedor na Lube Software. E hoje a gente vai falar sobre a comunicação com a AWS API Gateway utilizando o MutualTLS, tá? Mas para a gente entender um pouquinho sobre o MutualTLS, né, e até o TLS em si, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o processo de comunicação básica entre o cliente e o servidor quando a gente está falando de desenvolvimento web, certo? Então, quando o cliente e os servidores vão realizar uma comunicação, eles precisam implementar um protocolo, tá? Então, seria o protocolo HTTP, certo? Esse protocolo, ele foi ali, começaram, né, a trabalhar nele em 1989, e em 1996 saiu a primeira versão dele, né, que foi o HTTP 1.0. E logo em seguida, em 1997, saiu a segunda versão, que é a que é usada até hoje, que é o HTTP 1.1. Bem, esse protocolo, ele atua sobre as requisições que a gente faz, sobre as respostas, né, o caching, sessões, autenticação. Então, sobre tudo isso que a gente trabalha ali, quando a gente está fazendo uma comunicação, né, entre o cliente e o servidor, esse protocolo está atuando. Mas, assim, qual é o problema de segurança, né, desse protocolo? É que ele transmite as informações que a gente chama ali no clear text, ou seja, não são informações criptografadas, tá? Então, qualquer pessoa que esteja na rede em que essa informação está sendo transitada consegue ter acesso a essa informação. E aí, para resolver esse problema de segurança, veio o protocolo HTTPS, tá? Qual é a principal diferença? É que agora, antes do cliente realizar a comunicação com o servidor, primeiro ele cria um canal criptografado. E aí, por esse canal, é que a comunicação vai ser feita, né, com o clear text, certo? Então, dessa forma, com esse canal criptografado, já é uma maneira efetiva a gente conseguir evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso a essa informação que está sendo transitada na rede. Para criar esse canal criptografado, existem dois protocolos, tá? O SSL e o TLS. Qual é a diferença entre eles, né? Que muita gente assim ainda confunde, ainda mais quando a gente acessa assim um painel, um painel, por exemplo, de um provedor de hospedagem, e aí tem lá a configuração de TLS e aparece justamente assim, né? SSL/TLS. Então, qual é a diferença? Basicamente, o TLS ele é o sucessor do SSL, tá? Então, o SSL ele começou ali na sua versão 1.0, desenvolveram a versão 2.0 e também a 3.0, porém, em todas essas versões foram encontrados, né, falhas, né, falhas de vulnerabilidade, onde, de uma forma ou de outra, eles conseguiam ainda ter acesso às informações que estavam dentro desse canal criptografado. E aí, então, surgiu o TLS, que é o sucessor do SSL, tá? O TLS, na sua versão 1.0, ela veio para ficar no lugar do SSL 3.0, e com o passar do tempo, né, começaram a desenvolver outras versões, e aí surgiu a 1.1, a 1.2 e a 1.3. Na verdade, a 1.3 ela ainda está em desenvolvimento, tá? A mais utilizada hoje é, na verdade, a 1.2, tipo assim, que você vai mais ver a 1.2. Beleza? Então, esse protocolo TLS, né, ele é usado para criar o canal criptografado. A tradução seria o Transport Layer Security, se não me engano, tá? Então, se a gente tem, né, o HTTP para realizar a comunicação sem o canal criptografado e o HTTPS, né? Quando é que a gente vai usar os dois? Na época que surgiu ali, no meados de 1997, 98, ali, né? Depois que já tinha lançado a versão 1.1 do protocolo HTTP, basicamente a gente tinha duas situações para utilizar esse protocolo, tá? Então, quando a gente ia realizar a informação, né, o tráfego de informações não sensíveis, por exemplo, ler uma notícia, o protocolo usado era o HTTP, tá? Porque não precisava de um canal criptografado para, né, ler uma notícia. Porém, quando a gente ia realizar uma comunicação em que o tráfego seria de informações sensíveis, como, por exemplo, informações de usuário, né, sei lá, informações sobre um cartão de crédito, por exemplo, o protocolo utilizado era o HTTPS, certo? Porém, com o passar do tempo, né, e nos dias atuais, os browsers eles já estão mostrando os sites que utilizam o protocolo HTTP como sendo não seguros, tá? Então, se você olhar ali o sitezinho, o cadeado, né, que se não tiver um cadeado no site é porque ele provavelmente não é seguro, tá? Não está utilizando o protocolo HTTP. Ou então, alguns browsers também mostram, né, sites inseguros, onde eles utilizam o protocolo HTTPS, mas utilizando o SSL para criar o canal criptografado, tá? Como o SSL ele já foi depreciado, essas versões não são mais utilizadas,
alguns browsers já mostram também que esses sites não são muito seguros para você estar ali colocando os seus dados, certo? Existe o HTTP, a versão 2, né, do HTTP, que seria esse HTTP aí /2. Então, ele ainda não é muito utilizado, porém ele já é utilizado em alguns sites, tá? E alguns processos de comunicação, por exemplo, gRPC, se eu não me engano, utiliza o HTTP2, tá? E qual é a diferença? Basicamente, ele já tem novas features, tá? Que reduzem a latência da comunicação e aumentam a performance e a performance e a segurança, né? Ao realizar a comunicação. Então, no futuro, né? Os browsers, eles só vão dar suporte quando a gente realizar a comunicação com HTTP sobre o TLS, beleza? Então, pelo menos essa diferença. Então, HTTP a gente não usa criptografia, HTTPS a gente usa criptografia, e o HTTP2 a gente também usa criptografia, porém ele já é melhorado para reduzir a latência e melhorar a performance na comunicação. Mas então, por que a gente deve utilizar o protocolo HTTPS? Né? Por que a gente deve se preocupar com ele? Existem 3 motivos principais que a gente pode chamar, né? Que a gente pode dizer que faz com que a gente, né, pense em utilizar esse protocolo. Então, a primeira é a confidencialidade, que seria o quê? Proteger a comunicação entre duas partes de outras dentro de um meio público como a internet. Então, se eu tenho, né, duas máquinas realizando, então duas pessoas realizando ali uma conversa, né, e eu quero que essa informação seja privada, eu devo utilizar o protocolo HTTPS, porque como a gente já viu, ele vai criar um canal criptografado, né, e vai ser mais difícil pessoas não autorizarem terem acesso, né, a informação que está sendo transitada. Então, eu botei como exemplo a informação privada, porque imagine que a gente tem um ponto de acesso, né, um Wi-Fi, e a gente tem duas pessoas conectadas. Uma pessoa, ela está mal intencionada, então ela está ali com alguns programas para conseguir captar os pacotes que estão sendo transitados na rede. E a outra pessoa, ela está realizando uma compra online. Se essa pessoa estiver realizando uma compra, né, e essa comunicação ela não utilizar o protocolo HTTPS, as informações do cartão dela, por exemplo, né, informação de endereço e tudo mais, vão poder ser vistas pelo usuário que está usando ali, o usuário mal intencionado, né? Então, assim, sempre que a gente quer realizar uma comunicação com confidencialidade, é sempre importante também utilizar o protocolo HTTPS, tá? Outro fator também importante para ele é a questão da integridade, que seria o quê? A informação vai chegar ao destino de forma completa e inalterada, né? Por quê? Essa mesma pessoa mal intencionada nesse ponto de acesso, ela pode, sei lá, tá lendo uma notícia, por exemplo, ela pode inserir propaganda nessa notícia, né, no meio ali do caminho, ela pode editar a informação que está vindo para a gente, pode, sei lá, reduzir a qualidade das imagens, pode inserir até o conteúdo na notícia, né? Então, assim, a integridade, ela é falha, né, quando a gente não utiliza o protocolo HTTPS, porque a pessoa mal intencionada, ela pode alterar esse conteúdo que a gente está buscando. E, por último, mas não menos importante, referente à autenticação. O que seria a autenticação? É a garantia de que o cliente ou o server é realmente quem ele diz ser, né? A gente já viu muitos casos aí de, por exemplo, você recebe um e-mail com um link lá estranho, quando você acessa esse link, na verdade é uma página do banco, né? Sei lá, de algum banco. E aí você fica sabendo que, na verdade, ali é um golpe, né? Que aquela página ali é falsa, e você vai digitar seus dados e eles vão para outros lugares. Então, como é que a gente sabe que aquela página ali é realmente uma página falsa ou se é uma página verdadeira? Obviamente, a gente que é dev consegue saber pelo link ali, né? Então, as pessoas que têm, né, estão mais acostumadas com as situações, conseguem, pelo link ali, identificar se é falso ou não. Porém, por trás dos panos, né, existe todo um processo de identificação. E quando você usa o protocolo HTTPS, você garante que aquele site ali não vai ser um clone, tá? A gente vai ver isso mais para frente, mas é basicamente utilizando certificados. E aí, esses certificados, eles garantem, né, que um domínio, ele pertence a uma chave pública específica, tá? A gente vai ver isso mais para frente, mas basicamente essa é a forma que a gente utiliza para realizar a autenticação, tá? Provando que um domínio pertence a uma chave pública. E aí, para a gente entrar mais nesse mundo da criptografia e tal, eu vou só abordar de forma mais profunda a questão da confidencialidade e da autenticação, tá? Então, falando primeiro da confidencialidade. A confidencialidade, ela é uma questão de privacidade, tá? Então, proteger uma informação de ser lida por uma terceira parte não autorizada. Como é que a gente realiza esse processo de confidencialidade? Basicamente,
a ideia é a gente pegar uma informação legível, que a gente chama ali o plain text, né? E transformar numa informação ilegível, tá? Numa forma de dado ilegível, ou seja, que pessoas que não têm autorização não consigam ler. Então, essa forma ilegível, né, a gente chama de ciphertext. Esse processo de transformar o plain text em um ciphertext é o processo de encriptação de uma mensagem, beleza? E o processo reverso, né, que é transformar o ciphertext em plain text, ou seja, pegar uma informação ilegível e transformar numa informação legível, é o que a gente chama de decriptação da mensagem, tá? Então, seria o processo inverso. Para isso, a gente utiliza algumas cipher functions, ou então alguns algoritmos, certo? Só que para que essa confidencialidade ela possa acontecer, né, utilizando esses algoritmos, essas cipher functions, as partes, no nosso caso, o cliente e o servidor, eles devem concordar em qual algoritmo vai ser utilizado, tá? Então, qual algoritmo a gente vai utilizar e qual parâmetro, regra ou senha a gente vai utilizar junto com esse algoritmo para poder criptografar e decriptografar as informações, tá? Então, existem duas classes principais desses algoritmos de criptografia. São a classe que a gente chama dos métodos simétricos e dos métodos assimétricos, tá? De uma forma resumida, os métodos simétricos, eles trabalham com a ideia de que ambas as partes, elas vão compartilhar uma secret em comum, tá? Então, eles vão compartilhar ali algum e-mail, e esse e-mail, ele vai ser responsável tanto por realizar, né, a encriptação da mensagem e a decriptação também, beleza? E só esse secret pode fazer isso, tá? Então, por exemplo, se eu quero me comunicar com, sei lá, eu sou um cliente, eu quero me comunicar com um servidor. Eu vou utilizar esse secret para criptografar a informação, vou mandar para o server, e o server ele vai ter acesso a esse secret também, e ele vai conseguir, né, realizar ali o processo inverso, que é transformar o ciphertext no plaintext, e assim vai ter acesso à informação que eu mandei. Porém, eu vou falar sobre um probleminha, né? Não um probleminha, mas uma situação nesse processo simétrico. E o outro tipo de método que a gente tem é o assimétrico, que é o quê? Basicamente, uma das partes, né? Ou então as duas partes, mas para que o processo seja assimétrico, apenas uma parte precisa, né, ter. Mas essa parte ela vai ter uma chave pública privada, né, que a gente chama o par public private key, tá? Tem uma nomenclatura que a gente usa, que é que eu coloquei, que é a Public Key Infrastructure, que é basicamente todo o processo de gerenciamento, né, das chaves privadas, públicas, certificadas. Então, essa infraestrutura, né, quando se vocês verem essa sigla, essa acrônimo PKI, é referente a isso, ao processo de gerenciamento dos certificados, chaves privadas e esses dados que são utilizados para realizar a criptografia das informações, tá? Se a gente entrar um pouquinho na parte, né, dos métodos simétricos, a gente vai entender. Eu botei só uma imagem para a gente entender melhor o que eu acabei de falar, né? Então, os métodos da classe simétrica confiam em ambas as partes, tendo uma secret key compartilhada, sendo essa secret a forma com que a encriptação e a decriptação irá ocorrer, utilizando o algoritmo ou a cipher function selecionada, tá? Só que qual é o problema? Como é que o meu servidor e o meu cliente vão saber qual secret utilizar, certo? Eles precisam, de alguma forma, né, combinar isso entre si, para que eles consigam utilizar a mesma secret e conseguir realizar esse processo de comunicação criptografada. Porém, para realizar esse processo, né, ele tem que ser também de forma criptografada, tá? Porque imaginem, eu vou combinar um segredo com outra pessoa. Esse segredo não pode ser passar por qualquer lugar, tá? Então, como é que a gente vai resolver essa situação aí de, tipo, eles utilizarem a mesma secret, né? É aí que entram os métodos da classe assimétrica. Eles são baseados, então, na noção de chave pública e chave privada, né? Então, o plaintext, que é a informação legível que a gente tem, ela vai ser criptografada utilizando uma das chaves, tá? A gente pode utilizar tanto a chave pública, tanto a chave privada para criptografar. E ela pode ser apenas descriptografada utilizando a chave complementar correspondente, ou seja, a outra chave do par. Então, por exemplo, se eu encriptei a informação utilizando a chave privada, ela só pode ser decriptada utilizando a chave pública, tá? E não é qualquer chave pública, é a chave pública desse par, beleza? Então, eu coloquei um exemplo aí, né? Se a Alice quer realizar uma comunicação com o Bob, utilizando o método assimétrico, o que é que ele vai ter que fazer? A chave pública, esqueci só de falar um conceito aqui, né? A chave pública, ela está disponível para qualquer pessoa.
Porém, a chave privada, só o dono dessa chave que sabe o valor dela, tá? Então, só o dono que tem acesso. A não ser que ele disponibilize, né? Mas o ideal é que só o dono tenha acesso a essa chave, beleza? Então, vamos lá. Alice quer realizar uma comunicação com o Bob. O que é que ela tem que fazer? A gente consegue ver aqui na primeira linha, né, que ela vai pegar o plaintext e vai utilizar a chave pública de Bob para conseguir encriptar a informação, tá? E aí, quando essa informação chegar em Bob, ele vai usar a chave privada dele para conseguir realizar o processo inverso ali de decriptação e ter acesso novamente à informação legível, tá? E se Bob ele quer realizar uma comunicação com Alice, então ele precisa pegar a chave pública de Alice, encriptar a informação utilizando essa chave pública, e quando essa informação chegar em Alice, ela vai utilizar a chave privada dela para conseguir realizar a decriptação da mensagem, tá? Então, basicamente, aí, esse é o processo de simetria versus simetria, né? No simetria, eles utilizam a mesma secret, e a simetria utilizam a noção de chave pública e chave privada. Mas aí, como eu estava falando, né, existe problema na simetria, e esse problema é resolvido com assimetria. Como é que a gente resolve isso? Basicamente, essa encriptação assimétrica, ela vai ser utilizada para trocar, ou então estabelecer, qual o secret vai ser utilizado entre cliente e servidor. Então, por exemplo, para eu realizar, né, a comunicação simétrica, a gente já viu que, utilizando os métodos simétricos, precisa da secret. Então, a gente vai usar o conceito de chave pública e chave privada para combinar essa secret, né? Então, imagine que eu tenho um servidor e eu tenho o meu cliente. Então, como eu coloquei aqui, né? Na vida real, em muitos casos, não é preciso uma comunicação assimétrica por ambas as partes, mas sim é suficiente que apenas uma das partes tenha chaves. Assim, ela consegue receber a informação encriptada, né? Isso, na verdade, protege a informação em apenas uma direção, né? Então, vamos lá, como é que eu posso explicar isso? Imagine que eu tenho um cliente e um servidor. Eu vou querer realizar a comunicação com o meu servidor de forma encriptada. Então, o meu servidor, apenas ele precisa ter a chave pública e a chave privada, né? Por quê? Porque eu vou pegar a chave pública dele e vou combinar, ó, esse vai ser o secret que a gente vai utilizar. E eu vou encriptar essa informação utilizando a chave pública do servidor. Quando eu enviar essa mensagem para o servidor, ele vai utilizar a chave privada para realizar a decriptação e vai ter acesso ao secret que eu enviei. E a partir disso, eles começam a utilizar apenas o secret para trocar informações de forma encriptada, entendeu? Então, isso acontece porque os métodos simétricos, eles são muito mais ágeis, né, muito mais performáticos que os métodos assimétricos, beleza? Então, assim, na primeira parte do handshake, né, que a gente chama a comunicação entre o cliente e o servidor, por exemplo, acontece de forma assimétrica, para combinar o secret, e depois toda a comunicação é feita de forma assimétrica, utilizando o secret combinado, tá? E aí, esse próximo parágrafo aí, né, seria basicamente o que eu acabei de explicar. Então, o client, ele começa a comunicação encriptando uma secret, gerada aleatoriamente, com a chave pública do server, e então envia o ciphertext ao servidor. Este, por sua vez, decripta utilizando sua chave privada, e assim obtém o secret enviado pelo cliente. A encriptação simétrica, então, é utilizada para proteger a informação em trânsito, visto que ela é muito mais rápida que a encriptação assimétrica. Então, como elas, né, combinaram o secret que vão utilizar, elas são únicos aptos a encriptar e decriptar as informações e realizar a comunicação criptografada, tá? Então, é basicamente isso, né? Um resumo entre como a gente utiliza a criptografia utilizando os métodos simétricos e os assimétricos. Falando agora um pouco sobre a autenticação. Sobre a integridade, que foi um tópico também que a gente falou, né, do HTTPS, eu acabei não colocando aqui por causa do tempo, mas se no final der tempo eu falo um pouquinho sobre ela, mas vamos focar aqui na autenticação, né? E aí depois a gente já vai partir para a parte prática, digamos. Só que qual é o problema da autenticação? O problema com as aplicações na vida real, que utilizam a Public Key Infrastructure, é que nenhuma das partes tem como saber quem a outra parte realmente é. Então, voltando naquele exemplo do banco clonado, né? Eu tenho um servidor. O meu servidor, ele vai receber uma requisição, né, de um cliente. Se esse cliente for um clone, esse clone, ele também pode ter uma chave pública e uma chave privada, tá? Só que aí, e aí o servidor, né, ele vai falar, bem, se ele tem uma chave pública e uma chave privada, eu consigo realizar a comunicação com ele de forma criptografada. Então, vamos se comunicar. E aí que é o problema, né? Tipo, ele não conseguiu identificar que esse, na verdade, é um clone do site, né? Então, é aí que entra uma terceira parte envolvida.
que é que a gente chama de Certificate Authority, ou seja, uma autoridade de certificados. Basicamente, essa terceira parte, ela é responsável por emitir um certificado informando que um domínio, né, que é um identificador único, porque, por exemplo, a gente não pode ter um domínio que aponte para dois lugares diferentes, né? Então, o domínio vai ser sempre um identificador único. Então, essa autoridade, ela emite o certificado informando que um domínio, por exemplo, example.com, pertence a uma chave pública específica, tá? Então, nesse certificado emitido, né, contém também algumas informações sobre a data de validação desse certificado e, dependendo do tipo de certificado, contém informações até da entidade, ou seja, a empresa que está por trás do domínio, tá? Então, usando o exemplo da Lube, né, a gente tem lá o domínio da Lube, e a Lube ela tem também um certificado. Basicamente, esse certificado foi emitido informando que a chave pública que a Lube possui, ela é correspondente ao domínio da Lube. Então, se eu quiser realizar uma comunicação com o servidor, onde eu não quero ter um clone do meu site Lube, eu vou ter que enviar esse certificado e também vou ter que enviar uma chave privada. Tá? Por quê? Porque o servidor vai utilizar esse certificado para verificar se o domínio realmente é da Lube, tá? Da Lube que ele está esperando, ou seja, da chave pública da Lube, e vai utilizar a chave privada para garantir que a Lube tem acesso a esse certificado, tá? Que esse certificado é realmente da Lube. E dando um exemplo aqui, né, fazendo analogia com o governo, é como se o governo emitisse um RG para uma pessoa. Então, é basicamente isso, né? O governo, que seria a terceira parte confiável, a terceira parte envolvida nesse caso, vai emitir um RG, que seria um certificado, para uma pessoa, né? E aí essa pessoa, quando ela vai se apresentar, por exemplo, para um órgão, ela precisa apresentar esse RG, né? Para um órgão público, no caso, ela precisa apresentar esse RG para comprovar que ela realmente é a pessoa certa, sabe? Digamos. Então, basicamente, o certificado, voltando ali para a parte de tecnologia, o certificado ele vai provar que um domínio realmente pertence a uma chave pública, tá? E essa chave pública pertence a uma entidade, beleza? Então, falando um pouco mais sobre essas autoridades certificadas, né? Elas são organizações confiáveis para assinar e emitir certificados. Então, por exemplo, existem vários tipos de organização, né? A Amazon, por exemplo, ela pode emitir certificados. Tem a GoDaddy, se não me engano, que ela também consegue emitir certificados. A Let's Encrypt. Então, tudo isso são organizações que são organizações confiáveis, né, para assinar e emitir os certificados, beleza? Os sistemas operacionais e também alguns browsers, eles possuem uma lista de certificados de autoridades confiáveis. Por que isso? Porque essa é a forma que vai ser utilizada para validar um certificado, né? Então, por exemplo, digamos que a Let's Encrypt, que é uma organização, ela emitiu um certificado, beleza? Como é que eu vou confirmar que esse certificado é válido? Basicamente, quando eu enviar esse certificado para o meu servidor ele vai ter uma lista, né? E vai ver que nessa lista existe a Let's Encrypt. E aí, com isso, ele vai ser capaz de validar o certificado. Ou seja, em outras palavras, né, para a gente validar um certificado, a gente precisa ter conhecimento da autoridade que emitiu esse certificado, certo? Então, os sistemas operacionais e os browsers, eles possuem essa lista com certificados das autoridades confiáveis. E aí foi o que eu acabei de falar, né? Os certificados, eles são checados pelo sistema operacional, se eles diretamente confiarem nos certificados, ou então por uma entidade confiável verificada. E esse mecanismo de validação, né, de certificados, ou seja, de confiança transitiva, é o que a gente chama de Chain of Trust, ou seja, a cadeia de confiança, tá? Então, só fechando aqui a parte da autenticação, basicamente, para a gente conseguir autenticar um domínio, é só uma autoridade conseguir emitir um certificado, né, que vai provar que aquele domínio pertence a uma chave pública. A gente vai criar aqui nossos certificados e aí vai ficar mais claro na hora que a gente estiver criando, tá? Outro ponto também importante, essas autoridades certificadas, a gente pode criar a nossa própria autoridade. Só que qual é o problema? Ela não vai ser reconhecida, tá? Porque a gente vai estar criando. Então, tipo assim, não é uma organização confiável. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Quando a gente criar a nossa autoridade, a gente vai precisar enviar o certificado dela meio que para essa lista, sabe? Que agora o nosso servidor, né, o nosso sistema operacional, ele vai ter o conhecimento dessa organização e com isso vai ser capaz de
verificar os certificados que foram emitidos por ela, tá? Foram emitidos e assinados por ela. Vamos lá. Nas situações mais comuns, apenas o servidor precisa ser reconhecido pelo cliente. Por exemplo, no site de e-commerce. Então, vamos lá. Se eu estou... e só completando, né? Ou seja, apenas o server precisa do certificado. Então, por exemplo, no próprio site da Lube, se eu quero acessar ali o site da Lube, a Lube vai enviar o certificado para a gente e a gente vai garantir que realmente aquele servidor ali é o da Lube. Então, a gente não vai estar acessando nenhum dado fake. Assim como acontece no banco, né? A gente vai acessar o site do banco, a gente valida lá o certificado e aí a gente vai ver que aquele certificado realmente pertence à chave pública que a gente quer, tá? Então, por isso que apenas o servidor precisa do certificado. Porém, essa é a maioria das situações, né? Mas existem outras, como, por exemplo, em sistemas governamentais, que tanto o servidor quanto o cliente, que o cliente, no caso, requisitando o serviço, eles ambos devem ter a sua identidade comprovada. Então, imagine, eu estou ali no site do governo, né? E eu quero realizar, sei lá, abrir um CNPJ. Então, eu tenho que, através do site do governo, eu preciso acessar, tá, o servidor. É porque, vamos lá. Se eu tenho um servidor do governo, ele vai ter que ser acessado só por um cliente, tá? E esse cliente tem que ser confiável por esse servidor. Então, por isso que a gente utiliza o site do governo para isso, tá? Não sei se ficou claro, porém, é basicamente isso. Tanto o nosso cliente vai validar o servidor para ter certeza de que ele está mandando as informações para o lugar correto, e o nosso servidor vai estar validando o nosso cliente, para ele ter certeza de que está recebendo as informações do lugar correto, né? E não de um, sei lá, de um lugar fake, por exemplo, certo? Então, né, para fechar aí, eu falei que isso significa que ambas as partes elas devem usar os certificados para autenticar com a outra parte. E aí que entra o conceito de mutual TLS, tá? Ou seja, o cliente vai verificar o server, tá? E vai autenticar o server, e o server também vai autenticar o cliente. Beleza? Isso aí que é a questão do mutual TLS. E aí, eu botei uma imagem aqui, né, referente ao handshake, ou seja, o processo de comunicação, tá? Aqui tá bem por cima, existe por baixo disso aqui tem muito mais detalhes, tá? Mas basicamente o cliente ele vai mandar uma requisição para o servidor vai enviar, vai responder, né, e vai mandar o certificado dele e vai pedir também o certificado do cliente. Então o cliente vai mandar o seu certificado nesse passo aqui, né, entre o 3 e o 4, o cliente ele já validou o servidor, beleza? Tipo, se ele não validar, se ele ver que não é o servidor que ele está querendo mesmo, se tiver alguma coisa assim, ele já vai retornar um erro e a comunicação vai ser cortada. Mas quando ele valida o cliente, quando o cliente valida o servidor, né, depois do passo 3 ali, ele vai enviar o certificado dele. E aí o que acontece? O server agora vai validar o certificado do cliente para ter certeza de que é o cliente mesmo que ele está querendo se comunicar, tá? Então, tipo assim, que não é um clone nem nada, é realmente o original. A partir disso, eles começam a trocar informações sobre qual essa key info aí, né, no passo 5, seria aquele secret, sabe, que vai ser utilizado nos processos simétricos. Então, basicamente, ele vai encriptar, utilizando a chave pública do servidor, o secret, e vai mandar para o servidor. E o servidor vai decriptar utilizando a chave privada, né, e vai começar a utilizar agora esse secret para realizar a comunicação entre e aí, esse secret vai ser utilizado para realizar a comunicação, né, entre o cliente e o server, tá? Então, eu coloquei até ali no lado, né, no passo 5, né? O cliente ele vai mandar a informação da chave que vai ser encriptada com a public key do server. Aí o server ele vai realizar a decriptação utilizando sua chave privada e vai validar o certificado do cliente utilizando a public key, porque como eu falei, o certificado ele comprova que um domínio pertence a uma chave pública, certo? Então ele utiliza a chave pública para validar o domínio, beleza? E depois disso eles começam a trocar informações, né, que seria o passo 6 e o 7, utilizando a symmetric key, ou seja, a chave que foi ali combinada, né, no processo assimétrico, beleza? Então assim, basicamente, essa aqui seria a parte teórica, né, para a gente entender um pouquinho sobre o Mutual TLS. E agora a gente vai ver como é que a gente configura isso na prática utilizando o console da Amazon, certo? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o console da Amazon. Deixa eu ir para a página inicial.
Eu já tenho aqui um preset configurado, né? Porque, como eu falei mais cedo, a gente vai mexer com o DNS. Aí pode ser que... Deixa eu ver que horas são. Ixi, 34 já. Pode ser que não dê certo. Mas acho que vou ter que usar o preset mesmo. Então, vamos lá. Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo seria a gente configurar... A gente já tem um domínio, né? Então, a gente tem que configurar agora o nosso Route 53. Por quê? A gente precisa, né, configurar o nosso domínio com os servidores DNS da Amazon, tá? Então, a gente vai criar uma zona hospedada. Uma zona seria basicamente um container, onde a gente vai controlar todo o nosso tráfego para o domínio, beleza? E aí, quando a gente criar a nossa zona hospedada, né, eu criei nesse domínio aqui, henriquelopes.tk, ele vai disponibilizar aqui para a gente os valores de DNS. Então, a gente basicamente pega esses valores aqui e joga lá no nosso registro BR ou no outro local que a gente utilizou para conseguir o nosso domínio, beleza? Feito isso, a gente precisa agora que o nosso server ele tenha um certificado, tá? Então, a própria Amazon, como eu falei, ela é capaz de emitir certificados de emitir certificados, né? Então, se a gente acessar esse serviço aqui, Certificate Manager, a gente vai conseguir trabalhar com certificados. Eu já tenho aqui um emitido, tá? Basicamente, o que esse certificado fala? Ele fala que todos os subdomínios desse domínio vão estar sobre esse certificado, tá? Sob esse certificado. Então, se eu acessar, sei lá, ftp.henriquelopes.tk, eu já vou ter o simbolismo do cadeado, tá? Porque todos os subdomínios vão estar sob a garantia desse certificado aqui. Então, beleza. Agora que a gente já tem também o nosso certificado, a gente precisa do nosso servidor em si, né? Que seria, por exemplo, a nossa API Gateway. Então, acessando o API Gateway, eu já tenho um aqui pronto também, que é para gerenciar usuários, tá? Basicamente, essa API ela só tem uma rota, né, que é uma lambda, que vai buscar os usuários. Deixa eu só configurar aqui para a gente conseguir fazer isso de forma simples. Eu vou habilitar isso aqui e vou nomes personalizados e vou excluir esse cara aqui. Deixa eu fazer do zero que vai ser melhor. Beleza, então vamos lá. A minha API Gateway, ela vai ter aqui essa URL para a gente conseguir trabalhar com ela. Então, se eu acessar aqui e acessar minha rota users, aí estão aqui os usuários, tá? Então, Henrique, Steve, Dobbs e o Bill Gates. Beleza, então como é que a gente vai trabalhar agora com o certificado do nosso front-end, beleza? A gente vai, deixa eu abrir aqui um arquivo, beleza, API. Então, vamos lá. A gente tem alguns comandos para a gente conseguir gerar o certificado por front-end, beleza? O primeiro deles, o processo, né? Qual seria o processo? Eu tenho meu front, então eu preciso, na verdade, de uma chave privada para esse meu front, tá? Então, deixa eu só cancelar isso aqui que eu estava fazendo. Vou voltar aqui também. Beleza. Então, o primeiro comando que eu vou utilizar é esse aqui. O que esse comando significa, né? O OpenSSL, ele é um toolkit, tá? Ele já vem instalado no sistema de Unix e basicamente permite a gente trabalhar com aquela PKI, sabe? Então, aquela infraestrutura de gerenciamento de chave pública, certificado e tudo mais. Então, no Windows, eu não sei se ele já vem instalado, porém, nos sistemas de Unix ele já vem. Então, basicamente, a gente precisa primeiro criar uma chave privada, tá? Então, a gente vai usar esse comando aqui. Só dando explicação sobre ele, né? É basicamente gerar uma RSA com 2048 bits, tá? A RSA com 2048 bits, eu coloquei uma explicação, ela é um processo de criptografia assimétrica, ou seja, ela vai gerar uma chave pública e uma chave privada. Nesse caso aqui, está gerando só a chave privada, beleza? Então, eu vou clicar aqui, e aí foi gerado aqui, ó, handle.key. Então, essa aqui é a nossa chave privada. Qual é o próximo processo? Se lembra que eu falei que a gente, uma autoridade, ela vai ser responsável por emitir um certificado? Então, a gente, para que isso aconteça, a gente precisa meio que fazer um pedido para essa autoridade. Tipo assim, eu tenho minha chave privada e eu vou querer que você emita o certificado para mim, né? Comprovando que essa chave privada realmente pertence a mim, tá? Então, e a chave privada, no caso, o par, né? A chave privada e a chave pública. Então, basicamente, eu vou criar aqui um CSR. O que seria isso? É um Certificate Sign Request, ou seja, uma requisição para assinar o meu certificado, beleza? Então, eu vou criar essa requisição aqui.
Henrique, acelera mais um pouquinho para a gente encerrar daqui uns 5 minutos, tá bom? Beleza. Então, vou criar minha requisição aqui utilizando a minha chave privada. Ele vai pedir algumas informações, que são informações que vêm no certificado ali, quando a gente acessa, né? Então, por exemplo, eu vou botar o país BR, pede o estado, a cidade. Eu vou botar tudo em branco aqui, né, pra gente adiantar. E-mail e um passaporte, um password, mas um password. Porém, isso aqui não é obrigatório, beleza? Criei, então gerou aqui o meu certificado. Então, esse aqui não é meu certificado, na verdade. Aqui é a minha requisição para emitir o certificado. Como eu disse que eu ia trabalhar com uma CA, né, que eu mesmo ia criar, a gente primeiro precisa criar a chave privada dessa CA, que é esse comando aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, lembrando que a minha CA, né, é a minha autoridade responsável por emitir os certificados. Então, eu escolho aqui uma senha para ela. Vou confirmar essa senha aqui. Beleza, e aí gerou aqui o minha rootca.key, que é a chave privada da minha CA. E eu também vou utilizar agora essa chave privada para gerar o certificado dessa CA. Então, basicamente, aqui eu passo para a gente efetivamente criar a nossa autoridade, beleza? Vou passar aqui a senha, né, que eu coloquei na chave privada. Peraí. Deixa eu colocar errado. Beleza, pronto. E aí, como eu vou criar a minha CA, ela vai pedir também as informações dessa CA, né? Então, país e tudo mais. Eu vou também colocar tudo em branco aqui. Beleza. E aqui já vai ser gerada a minha rootca.pen. Então, rootca.key é a chave privada da minha autoridade e aqui é o certificado da minha autoridade, beleza? Agora que eu já tenho a minha autoridade e tenho o meu pedido para gerar um certificado, eu tenho que agora, basicamente, rodar um comando que vai gerar esse certificado para mim, beleza? Deixa eu pegar ele aqui. Então, basicamente, o que é que esse comando diz, né? Utilizando o padrão X509, que é o padrão de certificados digitais, dentro dessa requisição que eu fiz aqui, né? Utilize essa CA, então eu passo a CA PEN e a CA Key para gerar um renda.pen, que seria o meu certificado. Esse certificado vai ter validade de 36.500 dias, beleza? E ele vai utilizar o SHA-256 como hash para realizar o algoritmo de hash, né? Para encriptar isso. Então, basicamente, aqui agora já gerei o meu certificado. Agora, como é que configura a minha API Gateway para conseguir aprovar esse certificado, certo? Eu preciso de uma Trust Store. Basicamente é o seguinte, a minha API Gateway, ela vai precisar vai precisar conseguir ser capaz de aprovar esses certificados, né? Então, para isso, eu venho aqui e crio um nome de domínio para ela, tá? Que foi aquele que eu tinha criado ali, que foi o api.henriquelopes.pk. Aí eu falo que esse nome de domínio, por que eu estou criando nome de domínio? Porque a Amazon não permite que a gente trabalhe com multi-TLS utilizando esse endpoint padrão aqui, beleza? Então, eu tenho que criar um nome de domínio para minha API Gateway. Então, eu vou falar basicamente que o meu nome de domínio, ele foi o .pk. Ele vai utilizar o TLS2, tá? Como o nosso protocolo para criar o canal encriptado. Vou ativar a autenticação TLS mútuo e vou jogar aqui a minha Trust Store. O que é a minha Trust Store? Ela vai ser justamente o certificado da minha root CA, tá? Porque, como eu falei, a minha root CA, a minha API Gateway, ela precisa ser capaz de conseguir aprovar esses certificados, tá? Então, quando eu enviar esse certificado para ela, da root CA que eu criei, ela vai ter essa capacidade. É só botar aqui. Beleza. Ela vai ter essa capacidade, então, de aprovar os certificados criados por essa root CA. A própria Amazon, na verdade, ela já ela tem um serviço, né, que é o de emitir certificados, tá? Então, a gente pode utilizar, a gente não precisa criar uma root CA específica, a gente pode utilizar o próprio serviço da Amazon, porém ele é pago e tal, então tem que ver toda a questão de preço e tudo mais. Então, minha Trust Store é o certificado, né, da minha root CA, e aí, quando eu salvar isso aqui no bucket, eu preciso copiar a URI desse arquivo. Deixa eu copiar esse cara aqui, RI do S3, beleza. E aí, voltando para minha API Gateway, eu jogo aqui essa URI.
Beleza. O certificado vai ser aquele que a gente criou, né? O certificado do server, no caso. E aí a gente vai criar um nome de domínio. Beleza, nome de domínio criado. Agora, se a gente tentar acessar a nossa API Gateway por aqui, a gente ainda vai estar conseguindo. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vir na nossa API Gateway e desabilitar esse endpoint padrão, para a gente já conseguir acessar utilizando o endpoint o endpoint, né, o custom domain que a gente criou. Então, eu desabilitei, se eu atualizar agora, ele vai dar ruim. Então, vamos lá, voltando aqui agora, finalizando já. Se eu tentar fazer uma requisição, // para o meu api.henriquelopes.tk/users, ele vai dar ruim. Por que ele vai dar ruim? Provavelmente ainda está atualizando isso aqui, ó. Nomes de domínio personalizados. Aqui, status disponível. Então beleza, tá funcionando já. Na verdade, HTTPS, API. Gente, já sei o que é. Eu preciso vir aqui também. Agora que eu criei o nome de domínio, eu preciso, na verdade, mapear esse nome de domínio. Então, por exemplo, eu tenho que falar, esse nome de domínio, ele vai ser responsável por rotear o tráfego para essa minha API Gateway, tá? Então, eu venho aqui, adiciono um novo mapeamento dessa minha API no estágio default e salvo. Então, no nome de domínio, eu já consegui, né, realizar o mapeamento. Então, toda vez que eu acessar api.henriquelopes.tk, ele já vai ser redirecionado para essa nossa API Gateway, certo? Vamos tentar acessar aqui agora. Talvez eu configurei no Route 53. Essa é a minha API Gateway, bonitinha. Pronto. No Route 53, a gente também precisa fazer uma coisa. A gente precisa... Deixa eu excluir esse registro aqui, cara. Beleza. A gente precisa fazer o quê? A gente criou o nosso nome de domínio. Então, a gente associou ele à nossa API Gateway, então a gente precisa agora configurar o tráfego, certo? Então, eu vou criar um registro, colocando lá o api.henriquelopes.tk e vou rotear o tráfego para um alias, tá? Que vai ser justamente o nosso API Gateway. Então, eu vou escolher aqui a região, que é o East 1, tá? E essa API Gateway, ele já aparece para a gente porque já está tudo configurado bonitinho, né? O nome de domínio, a região também, tudo certo. Então, eu crio o registro. Eita. E aqui agora ele já está aparecendo para a gente. Que já está tudo associado, né? Então, tipo assim, toda vez que eu jogar nesse cara aqui, ele vai ser redirecionado para esse nosso nome de domínio. E esse nosso nome de domínio, ele está mapeado com a nossa API Gateway, tá? Então, ele vai fazer todo esse processo e vai chegar na nossa API Gateway. Cara, era para ter deixado configurado. Porém, como eu não deixei configurado, ele não vai conseguir bater ainda. A gente teria que esperar um tempinho para ter toda a configuração de DNS pronta, né, e tudo mais. E aí, o que é que a gente precisaria fazer? Basicamente, quando a gente chamar aqui, a gente vai ter... Se a gente chamar assim, sem passar certificado, sem passar nada, ele não vai conseguir acessar. Ele vai dar, tipo assim, erro de SSL. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que chamar esse nosso domínio e vai ter que passar o nosso certificado, que é o handle.pen, e vai ter que também passar a nossa chave, que é o handle.key. E aí, quando a gente bater aqui, né, ele não está conseguindo ainda identificar, mas quando a gente bater esse aqui, ele ia trazer a lista de usuários para a gente, tá? Então, eu acho que não vai dar tempo, né, de esperar ficar pronto, que já passou já do horário. Porém, basicamente aqui, essa é a forma que a gente trabalha, né, com o API Gateway utilizando o Mutual TLS, tá? Então, basicamente, a gente configura para que a nossa API, ela apenas possa receber informações de um domínio específico, de um cliente específico, e para isso esse cliente tem que enviar tanto a chave privada quanto a chave pública. Uma dúvida que eu tive, né, foi, precisa mesmo enviar essa chave privada? Precisa, por quê? Porque com essa chave privada é que o nosso server vai validar que realmente a gente possui a posse do certificado, sabe? Então, basicamente, a gente precisa enviar o nosso certificado, né, que foi gerado, e essa chave privada. E aí, como a nossa API Gateway agora, ela possui aquele root CA que a gente enviou, ela vai ser capaz de validar esse certificado e deixar a requisição passar. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir listar os usuários.